Gente, todo segredo de projeto não é fazer as coisas darem certo, tá? É minimizar o seu problema. Então, você tem que estar na frente. Porque, é claro, quem está na frente corre muito mais risco. Mas também, se as coisas dão certo, colhe muito mais resultado. Então, risco é algo inevitável. Então, você tem que saber correr esse risco. Se você não quiser correr risco em projeto, você não pode fazer projeto. Ainda mais no Brasil. Na verdade, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, nós não estamos falando de nada que surgiu ontem, né? É muito comum as pessoas acharem que gerenciamento de projeto foi algo que ontem o pessoal fez e que hoje está usando. Não, gerenciamento de projeto, nós estamos falando de coisas de 30 anos, o próprio PMI, né? Nós estamos falando quase 40 anos de vida. Então, hoje, o que a gente percebe? Hoje a gente percebe que as pessoas estão mais culturalmente adequadas a pensar que tudo é novo, que tudo é novo, que a rotina não existe mais, que agora nós estamos falando de tudo como projeto. Ou seja, houve uma mudança no conceito. As taxas de crescimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são expressivamente altas. Nós estamos falando na China explodindo hoje o conceito de gerenciamento de projetos. Nós estamos falando no Brasil, com as últimas estimativas que me passaram, não oficiais, nós estamos falando em coisa de 150 turmas de MBA em gerenciamento de projetos, nós estamos falando em coisa de 6 mil, 7 mil alunos. Então, ou seja, hoje existe um mercado, e eu digo, por mais que esse crescimento tenha acontecido, o mercado tem crescido mais. Não tem empresa que não está voltada para projetos hoje. Você pega uma empresa de telecom, pega uma grande empresa de petróleo, tudo é projeto. Pessoal, você pega as grandes empresas de petróleo, por exemplo, tirando talvez as empresas do Oriente Médio, elas têm reservas extremamente limitadas, ou seja, em 10 anos, 13 anos, 15 anos, elas não têm mais. Então, e aí? Como é que elas vão sobreviver daqui a um tempo? As pessoas vão entrar, porque senão elas vão estar fora do mercado. Gente, todo segredo de projeto não é fazer as coisas darem certo, tá? É minimizar o seu problema. E o que acontece? Se você tem um pensamento estruturado, ordenado, encaixado e acertado, sua chance de ter sucesso naquilo aumenta. O seu trabalho é menor. Por quê? Porque gerenciar a crise custa caro. Custa muito caro apagar um incêndio por dia. E eu adoro uma palavra que uma das primeiras pessoas meu de gerenciamento de projetos falou. O executivo brasileiro nunca tem tempo para planejar, mas ele sempre tem dinheiro para refazer. Bem, as palavras de ordem que a gente tem hoje para o gerenciamento de projetos é indiscutivelmente um bom gerenciamento de escopo. Escopo. Risco. Gerenciamento de risco. E os aspectos humanos. Basicamente, comunicação e recursos humanos. Que o escopo é tudo. Que o escopo é tudo. Um bom gerenciamento de escopo, um gerenciamento adequado, você vai identificar exatamente o trabalho que você tem que fazer. Exatamente, eu tenho que fazer isso. E hoje, a gente tem várias e várias soluções que te permitem enxergar aquilo que ainda não existe. Ou seja, você pode construir modelos de simulação onde você consegue ver uma planta industrial que ainda não existe. E aí você consegue definir o trabalho que tem que ser feito, você pode avaliar os gaps, os gargalos. Ou seja, o que a gente quer com o escopo? Garantir que eu estou fazendo o resultado que eu preciso, o trabalho que eu preciso, com a menor quantidade de recurso, de trabalho e de dinheiro possível. É isso. Eu brinco. Escopo certo é a reta que liga o ponto em que você está e o ponto onde você quer chegar. Essa reta é o escopo do seu projeto. O maior problema que a gente percebe hoje é uma falta de sintonia em quem quer o escopo e quem realiza o escopo.
Ou seja, não é claro exatamente que o escopo que o cliente quer é o escopo que a equipe do projeto vai entregar. E aí essa divergência já faz com que o projeto comece dentro de um nível de estresse que ele muitas vezes não estava preparado. Acho que depois dos atentados de 11 de setembro e desse crescente questão terrorista, o conceito de risco virou um conceito fundamental. Ou seja, hoje o conhecimento do seu projeto vai favorecer enormemente você correr menos risco. E hoje custa muito caro correr um risco, custa muito caro ter um erro. Eu pergunto, quanto custa, se é que a gente conseguiria pensar, saber do atentado de 11 de setembro no dia 10? Quanto que isso ia custar? Já pensaram nisso? Ou seja, quanto ia custar esse um dia? E imaginem hoje o que o governo americano e o governo da Inglaterra, o governo do mundo inteiro, os governos do mundo inteiro estão fazendo para tentar minimizar o risco. Então, o risco é algo inevitável. Então, você tem que saber correr esse risco. Se você não quiser correr risco em projeto, você não pode fazer projeto. Ainda mais no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos riscos relacionados à política, a governo, à instabilidade contratual, a instabilidade nas relações governamentais, ou seja, você vem como indústria internacional fazer um investimento de grande porte no país, e aí você vem dentro de um cenário de juros e um cenário político, econômico, aí de repente mudam-se as regras com muita facilidade, ou seja, não existe um respeito tão desenvolvido assim, como existe em outros países, com relação a isso. Então, isso gera um risco. Além disso, nós temos riscos muito relacionados à cultura. O brasileiro hoje está mudando a cultura, mas o brasileiro, desculpa, ele é fazedor, ele não é planejador. Gerenciar máquina, gerenciar equipamento é fácil. Agora, gerenciar gente, gerenciar as pessoas, as dores, as alegrias, as felicidades, as tristezas. O cara tá ali motivado, tá ali desmotivado, e às vezes assim, um bom dia não dado vai virar lá um atraso no projeto. Por quê? Porque a felicidade das pessoas e a motivação das pessoas é uma coisa extremamente dinâmica. Então, ou seja, hoje existem vários estudos sobre recursos humanos e as pessoas começaram a subverter, ou seja, a administração por resultado. Então, você subverte a um segundo plano todo o recurso humanos, achando que, não, o que vale é o resultado, custe o que custar esse resultado. E aí a gente hoje tem tido um problema gravíssimo de recursos humanos. A maior parte das empresas tem tido o quê? Um turnover altíssimo. Equipes completamente desmotivadas. Isso gera o quê? Perda de qualidade, perda de resultado, gera retrabalho, estresse, não é? Ou seja, gera todo um efeito colateral negativo exatamente porque a gente não administra bem. E não é só fazer. Talvez esse capitalismo tenha forçado a gente um jogo do vale tudo, do tem que fazer, do vale tudo, e a gente acaba penalizando outras coisas que acabam custando muito caro lá na frente. Acaba custando muito caro. E eu acho assim, hoje um dos maiores desafios da minha vida é conseguir fazer exatamente esse balanço, esse equilíbrio e conseguir pegar as pessoas que estão junto comigo, pensar as pessoas que estão em projeto comigo e conseguir ter o máximo resultado sem necessariamente gerar o máximo desgaste para tê-lo. E não adianta, administrar bem recursos humanos não é simplesmente dar um tapinha nas costas do colega, é um processo muito mais estruturado para garantir que as pessoas vão dar o melhor do seu potencial e vão acreditar que elas estão contribuindo para o sucesso do projeto. Aí muita gente acha que eu fico estudando análise de valor agregado, que eu fico estudando PERT CPM. Pessoal, o que eu sei disso já é mais do que suficiente. Na verdade, hoje, sabe o que eu estudo? Eu, como engenheiro químico de formação e mestrado na área de engenharia também, hoje eu só estudo praticamente coisas de aspectos humanos. Então, eu estudo hoje, por exemplo, se eu perguntar quais são meus livros de cabeceira hoje, são livros de filosofia.
Você fala, mas o quê? Um empresário de gerenciamento de projeto está estudando filosofia. O que ele está fazendo? É porque exatamente existe uma carência muito grande. A gente começou a perceber que a maior parte dos gerentes de projetos no mundo inteiro eram pessoas formadas em exatas. Ou seja, pessoas com cunho técnico. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu engenheiro químico. E aí o que acontece, pessoal? Eu, como engenheiro químico, eu fui educado, treinado e capacitado para lidar com máquina, para calcular um trocador de calor, fazer um dimensionamento de uma coluna, de fracionamento, etc. E hoje eu falo, hoje o Ricardo é um administrador, hoje o Ricardo, que ele passa o tempo dele, a maior parte do tempo é resolvendo conflito, administrando poder, fazendo alianças. E isso é tão importante ou mais do que os aspectos meramente técnicos. Então, hoje, liderança é uma palavra, e é uma habilidade que falta na absoluta maioria dos gerentes. A capacidade de se comunicar bem, de ser claro, de ser justo. Existe uma teoria chamada teoria de Adams, teoria da justiça, que ele fala o seguinte, que uma das maiores fontes de motivação das pessoas é o tratamento justo. Combinou? Cumpre. Eu estava lendo recentemente um livro, eu gosto de falar muito isso nas minhas palestras, quando eu dou palestras nos meus clientes de consultoria, é a questão daquele livro do Robert Greene, chamado 48 Leis do Poder. Ele tem leis que são realmente extremamente coerentes para um bom gerente de projeto. O que ele fala? Sua reputação é tudo, dê sua vida por ela. Ou seja, o seu nome como gestor de projeto, então dá sua vida por manter aquele nome. Por quê? Porque talvez é das poucas coisas que nós temos no mundo, das poucas coisas que nós temos no mundo, que aquele não perde nunca. Agora, é extremamente difícil de confiar, de construir. Ou seja, da gente ter uma estrutura como essa funcionando. E aí ele começa a ler falando assim, poder é amoral, não é imoral. A moral é o seguinte, ele não tem moral, você usa ele do jeito que você acha que é melhor. Então, ou seja, você tem um poder construído em cima da sua referência, em cima do seu expertise, em cima do seu senso de justiça, esse é um poder duradouro. Esse é um poder que vai fazer com que o seu time trabalhe junto e você consiga influenciar essas pessoas para alcançar o seu resultado. Porque quando eu falei poder é amoral, ética é moral. E falta de ética é imoral. É um assunto extremamente importante. Você vai me falar assim, mas por que não é uma das palavras de ordem? Na minha opinião, é uma das palavras de ordem. Mas eu acho que as pessoas ainda não se conscientizaram da importância no comportamento ético. E ser ético é bom. É bom. Sabe, ser correto é bom. Não só gera mais sucesso, ser honesto. Se você não consegue cumprir um prazo, é ser honesto e dizer, não dá. Para abrir outra possibilidade. Agora, será que você é ético falar que dá, sabendo que você não consegue cumprir? Será que isso é legal? Será que isso é correto? Agora, não existe mão de obra mais fácil de ser motivada. O brasileiro, ele se motiva por quase nada. Então, ou seja, o Brasil tem um potencial, eu falo isso todas as vezes, quando eu vou para os Estados Unidos, às vezes dar palestra, quando eu vou para a Ásia, quando eu vou para a Europa falar alguma coisa, eu sempre falo o seguinte, o brasileiro é um herói. Por quê? Porque nós temos aqui uma criticidade de projeto, muitas vezes, infinitamente maior do que nos países do primeiro mundo. Por quê? Nós temos um país em construção, nós temos uma instabilidade muito maior, nós temos muito menos dinheiro, nós temos muito menos gente qualificada, precisamos fazer muito mais. E olha, o Brasil faz. Eu não quero fazer aquele jargão, tem gente, gente que faz, mas brasileiro é gente que faz mesmo. É lógico que não tem essa qualificação, por isso que eu acho que a saída é o estudo. Porque se o povo brasileiro tiver essa qualificação, ele tem outros valores intrínsecos culturais nossos que são extremamente bons. Se você olhar, às vezes, as pessoas humildes no Brasil são motivadas. Motivadas, às vezes, por tão pouco. Por tão pouco.
Ou seja, são pessoas que têm o prazer de ajudar, têm o prazer de assistir. Ou seja, é um país extremamente solidário, as pessoas de fora amam o nosso país exatamente por causa disso. Amam o nosso país por causa disso. Então eu acho que se a gente consegue qualificar melhor, mas é qualificar formalmente, dar estudo, colocar as pessoas na sala de aula, dar estudo para essas pessoas, eu acho que nós vamos ter um conjunto de mão de obra muito melhor, porque nós vamos ter uma equipe extremamente motivada querendo fazer as coisas acontecerem. Eu vejo, é raríssimo eu ver um cliente meu, uma grande empresa, que não tem as pessoas a fim de fazer a coisa acontecer. Para analisar o portfólio de projetos, na verdade, o que a gente precisa? A gente vai ter que construir um modelo onde nós vamos pegar todas as variáveis ou os índices críticos da minha empresa e vamos traduzir os KPIs, né, dentro do meu conjunto de projetos e vamos aplicar esses KPIs nos nossos empreendimentos. E vamos ver, será que esse portfólio está saudável ou não está? Será que ele está contribuindo para melhorar o meu resultado? Então, na verdade, você usa aí BSC, você usa ranking matriz de ranking de projetos, você estabelece linhas de corte, você tem uma série de técnicas que vão contribuir para você saber assim, eu estou gastando meu tempo naquilo que devia estar gastando, né? Naquilo que eu devia estar empreendendo. Então, o portfólio é exatamente a ponte que vai unir a estratégia da empresa e os projetos. Então, é como se eu pudesse dizer assim, uma segunda onda. A primeira foi o gerenciamento de projeto. Então, vamos fazer tudo no prazo, no custo, respeitando os riscos. Agora, vamos para a segunda onda. Na segunda onda, nós já estamos preocupados com o quê? Em fazer os projetos certos. Será que esses 10 projetos que eu estou fazendo vão contribuir para o sucesso da minha organização? Será que isso vai acontecer? Como é que vai ser isso? Então, acho que portfólio é, sem dúvida nenhuma, uma tendência muito grande, muito importante agora. Eu falo o seguinte, se eu pudesse fechar essa entrevista falando para as pessoas que estão começando hoje, primeira coisa, acreditar que é possível. Segunda coisa, é persistência. É isso que vai diferenciar as pessoas. Vai diferenciar as pessoas normais das pessoas que vão brilhar. Então, você tem que estar na frente. Porque, é claro, quem está na frente corre muito mais risco. Mas também, se as coisas dão certo, colhe muito mais resultado. Agora, fazer o convencional que todo mundo faz, vai te levar onde todo mundo está. Eu acho que era isso, né, que eu tinha para falar nessa entrevista. Queria desejar muitas felicidades a todos e sucesso sempre.